Ao recovery in progress aí, né? Tá gravando, né? A gravação iniciada. Ou a gravação em progresso. Espera só um pouquinho para o pessoal entrar. Mas qual que é a ideia, gente? Olha lá, ó. Afirmei alguma coisa. Então, eu estou ou eu não estou. I am, estou. I'm not. Vou colocar até assim para vocês não errarem. Não estou. Beleza? Sujeito, verbo, negação. Essa é a maneira que eu utilizo da afirmativa. Beleza? E esse é o jeito aqui que eu utilizo na negativa. Ok? Agora, se eu quero perguntar alguma coisa, basta eu pegar aqui o verbo, o am, jogar na frente do sujeito e tacar o sinal de exclamação. Simples assim. Aí, se eu fosse pensar como no português, estou eu? É assim que a gente pergunta no inglês mesmo. Estou eu here? Estou eu aqui? Né? I'm here. Muitas vezes no filme, né? Don't worry, I'm here. Tipo, não se preocupe, eu estou aqui, nesse sentido. Né? Ou eu posso falar, I'm there, eu estou lá, né? Então é só você pegar, quero fazer pergunta utilizando o verbo to be, e o bom que é, professor, não está dando para ver a aula não. Espera aí que eu vou pôr agora para você. Cadê? Aqui, ó. Pronto, gente, agora vocês estão vendo aí, tá? Eu não comecei ainda não, só estou dando uma revisãozinha. Então, é isso que está acontecendo, né, gente? A dinâmica, né, do trabalho. Aqui, olha lá, ó. O que eu fiz? O exemplo, olha lá, I am. Quem que é o sujeito? Quem que é o verbo? Eu quero perguntar, o que eu vou fazer? Pego o sujeito, taco na frente do verbo. Ou pego o verbo, taco na frente do sujeito. Então, anotem aí, tá? Toda vez que eu quero formar a pergunta com o verbo to be, beleza? Pego o verbo, tá? Jogo na frente do sujeito. Ah, professor, quem que é o verbo? Como é que eu vou saber quem que é o verbo? Está aqui, ó. I'm, are, is. Então, quero fazer pergunta envolvendo eu? I am, afirmativa. Peguei o verbo, passei para frente do sujeito. I'm, está com sinal de interrogação. Seria como se pensasse, estou eu? I'm play soccer? Eu estou jogando futebol? Né? I'm listening song? Eu estou ouvindo música? Eu estou perguntando, I, né? Só que aí eu falo I'm. Entenderam a ideia? Eu não falo I'm, I. Não faz nem sentido. Então eu falo I'm, tá? I'm here, né? Ou am I, alguma coisa no sentido. Mas para vocês escreverem sempre, verbo, estou eu, pergunta. Entendeu aí, Vanderleia? Tranquilo? Mesma coisa embaixo. Tá vendo? Olha lá. You are, você está. Identifica para mim, isso aqui é uma afirmativa. You are, você está. Se fosse negativa, o que ia acontecer aqui? You are not. Coloca o not na frente. You are not. Faço mais nada. Só coloca a negação na frente do verbo, ok? Agora, se eu quero perguntar, o que eu vou fazer aqui? Ó? Identifica para mim, quem que é o sujeito? You. Você. Quem que é o verbo? Are. Agora eu quero fazer uma pergunta com você. O que vai acontecer aqui? O are, que é o verbo, vai para frente do você. É muito mais fácil a gente decorar assim, tá, gente? Entender a lógica do porquê. Por que que o are está na frente do you? Porque tem gente que decora assim, né? Ah, só colocar a palavra are na frente do you. Pode? Pode. Você decora do jeito que você quer, do jeito que você vai aprender, do jeito que você vai fazer certo. Mas tenta pegar a lógica, tá? Você sabe que o are significa um verbo. Beleza? Que é o verbo ser ou estar.
E aí, o que o inglês fala? Olha, para as perguntas, coloque o verbo antes do sujeito. Então, para você ver, você sabe fazer análise sintáxica, né, a semântica, né, gramatical da língua. Então, você já sabe, olha lá, ó, você está, você, verbo, you, sujeito, verbo antes do sujeito. Consigo fazer qualquer pergunta em inglês. Beleza? He is. Quem que é o sujeito? Ele, he. Quem que é o verbo? Que é o verbo ser ou estar, né? Pego ele, jogo na frente, olha lá. Is he. Ele é ou ele está, né? He is in that house. Ele está naquela casa, né? He is in that playground. Ele está ali naquela área de brincar ali, de criança. De repente, algum filho. Tá? A mesma coisa com o she lá. She is. Tá? O she, sujeito, is. Verbo. Se fosse negativo, o que ia acontecer aqui? She isn't. Colocaria um not na frente. Então, ele está aqui na afirmativa. She isn't, coloca um not na frente. Beleza? Quero fazer a pergunta, pego o is, coloca na frente do sujeito aqui, você faz a pergunta. Tá bom, gente? E o it is? Quem que é o sujeito? O it. E quando que eu uso it? Objetos animais o quê? Ele e ela. Ele ou ela. Objetos animais. O is aqui, o nosso verbo, is it? Pergunta. Tá? Is it a dog? Ele é um cachorro? De repente eu estou numa conversação que eu estou falando de um animal, né? Eu só estou falando o nome do animal ou o nome do animal. O cara fala, não, peraí. It is a dog, or cat, or bird. Né? O que ele é? Aí o cara vai falar, no, it's a dog. Né? Então, it's it, ou is it? Né? Is it what animal? Né? Ele é qual animal que você está falando aí? Tranquilo, gente? Então, olha lá, agora vamos melhorar isso aqui, né? Isso aqui vocês entenderam? Se vocês entenderam isso, agora vocês entendem isso aqui facilmente. Né? Porque aqui agora eu dou uma frase na afirmativa lá. You are beautiful. Como que eu traduzo isso? You are beautiful. Como que eu traduzo isso? Você é o Bill. Afirmativa, não é? You are Bill. Você é o Bill, tá certo? Agora, se eu quiser perguntar lá, are you Bill? Ao verbo. Você é o Bill. Estou afirmando. Tá? Agora eu quero perguntar, então como que eu pego essa frase e transformo ela, tá, gente? Deixa eu só colocar a aula 3 aqui, que aí a gente não perde as gravações. Pronto. Basta, identifica para mim aqui, ó, nessa frase, é uma afirmativa, você é o Bill, you are Bill. Tá? Quem que é o verbo? O are. Se eu quero perguntar, o que vai acontecer? Quem que é o sujeito? Are, verbo. É. You é aquele cara, né? Pessoa, tá? Basta eu trocar, porque tem o Bill também, tá vendo? Só que o Bill você deixa quietinho lá, não mexe com ele, não. Você está trabalhando com you ou com are. Por quê? Porque é o que toca o verbo to be, olha lá. You, are, I am, she, he, is. Para que você vai mexer com o Bill? Deixa o Bill quieto. Tá? O Bill é o cara que você quer saber. Então, basta você enxergar lá. You are, tá? Quero fazer uma pergunta, pego o verbo, coloco antes do sujeito. O sujeito é você, você. Você é o Bill. Entendeu a ideia? Então, por isso que fica, are you Bill? É você o Bill? É a pergunta. Mais uma vez, trocando verbo, sujeito. Tá vendo? Vai ficar verbo antes do sujeito. Tá vendo? Na afirmativa, o verbo vem depois do sujeito? Na afirmativa, só memorizar assim. Perguntas em inglês, na forma afirmativa e na forma negativa,
O verbo sempre vem depois do sujeito. Quando que muda? Quando eu quero perguntar. Aí o verbo vem antes do sujeito. Olha lá. Pega o are, joga atrás do you. Tá vendo? She is English. O que eu estou falando ali? Não. Ela é inglesa. She is English. Letra maiúscula do é, nacionalidade. She is English. Ela é inglesa? Então, aqui, ó, ela é inglesa, estou afirmando, né? Se fosse negativa, como é que ficaria, né? She is not English. Ela não é inglesa. Por quê? O not vem na frente do verbo. Lembraram a ideia? Sempre assim, gente. Isso fica fácil. Agora, se eu quero perguntar, basta eu pegar o verbo, colocar antes do sujeito. É lá. He is she English? Ela é inglesa? Olha o de baixo. It's your party. Estou falando, né? O que eu estou falando aqui? Essa, né? Essa é sua festa. Estou afirmando, né? It's your party. Essa é a sua festa. Só que agora eu quero perguntar o que eu faço. Olha aqui. O it não é ele ou ela para objeto animal? O is não é o verbo? Pega o verbo is, então, coloca na frente do it. Olha lá. Is it your party? Aqui já mudei, estou perguntando. Né? Is it your party? É a sua festa? Perguntei. Sempre começando com o verbo. Lá. He is Italian. O que eu estou falando? Ele é italiano, né? He is Italian, né? Ele é Itália, nacionalidade italiana, né? O cara que nasceu na Itália. Estou afirmando, né? Agora, se é para perguntar, pega o is, que é, né, o verbo to be ali, passa para frente do he, olha lá. He, na verdade, is he Italian? Tá vendo? O is aqui é o verbo. Ele, sujeito, Italian. Verbo na frente do sujeito, sempre. Olha lá. Quem lê essa frase para mim? E em inglês? Lê ela em inglês. I am your friend, né? I'm your friend. Né? Então, quem que é o sujeito dessa frase? I. Eu. Quem que é o verbo? Am. Ser ou estar. O que vai acontecer com am quando eu quiser perguntar? Então, ele fica na frente do I. Então, I'm your friend seria a tradução assim, estou eu, né? Sou eu, seu amigo. Olha lá, mais uma vez o verbo na frente do sujeito, na forma interrogativa, e colocando a exclamação. Entendeu? Certo? Entendeu, Iluana? Entendeu, Vanderlei, o pessoal aí de casa? Alguma dúvida? Sempre assim, né? Então, eu aposto assim, muita gente tem dificuldade de entender o verbo to be, né? Eu tinha também na minha época de escola, né? Mas eu gostaria de ter explicações lógicas assim, né? Pegando o verbo, pegando o sujeito. Por isso que eu, no início da primeira aula, a segunda aula, eu exemplifiquei exatamente o que é cada um desses agentes, né? Verbo, sujeito, substantivo, pronome, adjetivo e por aí vai. Né? Porque aí vocês conseguem formar frases em inglês e literalmente também ler, né? Traduzir textos aí, envolvendo essas estruturas, né? Afirmativa, negativa. Aí vocês já aprenderam a forma afirmativa, forma negativa e a forma interrogativa. Beleza? Pode passar, gente? Hoje tem gente copiando aí. Depois eu mando esse material para vocês, tá? Então, gente, respostas curtas com o verbo. Às vezes, uma vez, eu estava numa aula que o cara perguntou assim, pessoal, nós vamos aprender o verbo Toby hoje? Aí o cara falou, vai, Toby é nome de cachorro. Ele queria dizer que era o verbo to be. Né? Então, o verbo Toby, tá, gente? É o verbo to be, tá? Então, aí na hora a gente não pode rir, né? Você só baixa a cabeça e faz a egípcia, né? Digamos assim. Então, gente, olha lá, ó, o que eu estou falando? Agora eu vou perguntar, beleza? E vocês vão responder. Olha lá. Are you Mr. Wilson? Né? O que eu estou perguntando? Miss é para senhoras, donzelas, tá, gente? Que não é casada, mais nova. Tá? O MR aqui, ó,
É senhor, mister, né? Se tivesse o MRS, seria misters, aí é senhora, tá? Mas nesse caso aqui, ó, mister, senhor, ou sir, né? Ou man, aí vai tudo, olha lá. Você é, né? É você o senhor Wilson, né? Você é o senhor Wilson? Aí o que o cara vai responder? Já tenta traduzir assim, tá, gente? Senão você vicia seu cérebro a pensar igual português, onde é que você se lasca. Porque nós perguntaríamos, é você o senhor Wilson? Então o sujeito estaria antes do verbo, no inglês não é assim. Então começa já a pensar assim, ó. Are you, né? É você? Tá? Are you Mr. Wilson? O cara vai responder, yes, I am, né? O que eu respondi ali? Sim, sou eu, né? Interessante. Pergunta, sempre, gente. Verbo antes do sujeito. Eu falo muitas vezes que eu sei que falando vai entrar na cabeça de vocês, tá, gente? Resposta, sujeito antes do verbo. Sempre. Seja numa afirmativa ou numa negativa, tá? Lê para mim essa aqui. Lê em inglês aí. Eu vou ter que escolher alguém? Você é do fundo ali. Lê para mim essa. O que eu estou perguntando? Não. Não tem um why? Não. X significa o quê? Ela. Então, ela é espanhola, né? Ou ela é da Espanha. Você pode traduzir assim, tá? O eu seria I. Não tem o I aqui. Você deve ter confundido por causa disso aqui, tá? Sabe que isso aqui é is. Tá bom? Então, is she Spanish? Né? Ela é espanhola? No. She isn't. Né? Não, ela não é. Beleza? Esse aqui, Vanderleia. He is Dave. O que eu estou perguntando? É isso aí, já te ajudaram aí. Olha lá. Ele. Exatamente. Ele é o Dave. Né? Ele, his, é, né? No sentido assim, ele é. Então, ele é o Dave. Aí o que o cara respondeu? Yes, he is, né? Então, is he, né? He, Dave. Às vezes dá um trava a língua mesmo, tá vendo? Você falar lá. Ó. Is he Dave? Por isso que é bom treinar. Tá? Ele é o Dave? Sim, he is. Exatamente. Mais uma vez, verbo na frente, antes, né? Verbo antes do sujeito. E na resposta, o verbo aqui é o, né? Depois, né? Do sujeito. Como que fala isso aqui? O que eu estou perguntando? Is it Sunday ou is it Sunday? Então, o que é? É domingo? Exatamente. Você pega pelo contexto da frase. Está domingo? Está domingo? É domingo? Então, é isso que dá a língua inglesa. Então, você tem que pegar a importância do contexto. Né? Eu não traduzo literalmente. O verbo to be não é ser ou estar? Então, ser domingo? Entendeu? Exatamente. O ele é o domingo. No sentido, olha lá, ó. It is. Né? O is aqui é o verbo. Então, tipo, eu já sei que o is no verbo to be é ser ou estar. Então, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria assim, né? Ser ele domingo. O ser ele domingo é o quê? Só pode ser o dia, né? Então, assim, está ele domingo? Não faz sentido. Então, né? Is it Sunday? É domingo. Entende a ideia? Então, essas traduções vocês vão pegando pelo contexto. Só de bater o olho aqui, ó, it's Sunday, só pode, é domingo. Aí o cara vai falar, não, it's, né, it isn't, né, não é domingo. Pode ser Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, tá? Friday,
Sexta-feira, today is Friday, né? Hoje é sexta-feira. Tá? Então, você começa a pensar assim, ó, sempre. Identifica o verbo. To be, ser ou estar. It, ele ou ela. Então, ele ou ela quem? Domingo. Ah, então se é ele, então está ele domingo? Está, ser ele domingo? A tradução do português, tá vendo? Não faz sentido, assim. Leva a entender que eu estou perguntando, ó, é domingo? Is it Sunday? Né? Então, vocês já estão começando a pegar aí, né, o time e a maldade do negócio, tá? Lê para mim esse, por favor. O que eu estou perguntando? Se estar, né? Is it your house? Né? Então, vamos pegar para tentar traduzir? Você acha que é? O que você acha? Então, vamos ver. Is é o quê? E o it? Ser ou estar. Verbo sempre. Está tendo alguma ação na casa. Agora vamos descobrir que a ação é essa. Então, is, verbo to be, ser ou estar. Beleza? O it. Então, ele ou ela ser ou estar na minha casa. Pode ser pessoa? Não. Não é he, she, é it. O it é ele ou ela, cachorro ou carro. Só lembrar. Animais ou objetos. Então, para você ver, isso aqui pode ser facilmente uma pergunta de prova. O it se refere a quem? Pessoa? Está errado. Animais, objetos? Está certo. Então, tenta pegar sempre assim, ó. Identifica a palavra que eu sei, house, casa. É uma pergunta, a pergunta começa com verbo. Então, está acontecendo alguma ação, porque o verbo não significa ação, está ocorrendo alguma ação dentro da casa. Agora vai para o sujeito. It. Verbo to be, auxiliar. Ele, ela, no sentido de ser animal ou objeto. Então, eu sei que tem, né, estar, né, ele ou ela na sua casa. Eu consigo identificar? Pode ser minha borracha, pode ser meu cachorro, não sei. Tenho que continuar lendo o texto, o diálogo, para me saber o que é. Sim, yes, it is. Sim, ele ou ela está. Mas eu não sei identificar o que é. Entenderam a ideia? Ô, gente, qualquer hora eu caio nesse trem aqui. Fala sério. Entenderam, gente? Como é que vocês começam a analisar perguntas? Né? E esse aqui? Esse é fácil, né? Pedir alguém de casa para participar. Deixa eu ver aqui. É nessa hora que a gente vê. Quem está vendo, quem liga a câmera vai fazer outros afazeres. Né? Deixa eu ver aqui. Ágata. Oi. A Agatha, semana passada, estava aqui, né? Ô, Agatha, lê para mim esse aqui. Esse aqui, o último, né? Yeah. Sim. Are you alone? O que eu estou perguntando? Você está sozinho? Quem que é o verbo? You. Verbo. Não. Are. E quem que é o sujeito? You. Beleza. Então, olha lá, ó, certinho, né? Are you alone? Está você sozinha? Tipo, você está sozinha? Né? O que eu respondo? No, né? I'm not. Não, não estou. Né? Olha lá, verbo antes do sujeito. Are you alone? Está você sozinha? Respondo, né? Na negativa. No, não. I'm. Sujeito, am. Verbo, to be, ser ou estar. Not, não, negando. Então, sempre assim, gente. Pergunta com verbo to be. Quem quiser anotar isso aí, tá? Tá no material. Pergunta com verbo to be. Basta eu colocar o verbo na frente do sujeito. Põe interrogação. Ponto. Beleza? Afirmativa. Sujeito. Escrevo depois o verbo. Negativo. Sujeito. Escrevo depois o verbo. Depois escrevo not. Simples assim.
Beleza? Deu para entender, gente? Alguma dúvida aí? E aí, Vanderlei? Sunday, que é a música do Tio, né? Sunday, Bloody Sunday. Domingo sangrento, né? Pode falar, Vanderlei. Pensa no seguinte. He, she, it. It's Sunday. Grava assim. O he tem que ser pessoa. Vanderleia, pessoa do sexo feminino. Tá? O she, mulher, sexo feminino. He, homem ou sexo masculino. Tá bom? O it. Então, o he é ele. Então, se você vê um he na palavra, não é porque você ri, não, tá? De piada, não. O he é ele, é o cara, entendeu? Um homem. É um ser humano masculino. Você viu o she? É ela. Ela, mulher, sexo feminino. Beleza? Os dois significam ele ou ela. He, ele, she, ela. Só pessoa, tem carne e osso. Beleza? O it é ele e ela também. Tá bom? Pode ser ele ou ela. Só que não é nada de carne e osso. O que não é de carne e osso é o quê? Ser humano, né? Porque o animal também é, né? Mas aí é os objetos todos que eu me refiro. Tudo que não é ser vivo, tirando os animais. Entendeu a ideia? Então, o ser humano utiliza o ela, he, ela, she. O resto, it. Porque aí vem cachorro, que não é ser humano, tá? Vem cachorro, vem os animais, vem os objetos, vem o dia da semana, horas. Então, tudo, entende assim, Vedele? Tudo que não é ser humano, que eu quero falar ele ou ela, eu quero referir ele ou ela, é aquele azulejo, olha lá, ele é vermelho, eu não sei, ele é vermelho, né? Ele é verde. A carteira, ela é amarela, massa amarela, ela é verde, né? O ar-condicionado, ele é branco, né? O teto, ele é o pincel, ele é blue, ele é azul. Só que eu vou falar he is blue. Sem entrar em coisa de time, tá, gente? E esse? Eu não falei nada, é a cor do canetão. Não, esse aqui é a cor do canetão. O canetão é preto e branco. Né? Então, aqui, o pincel. Eu vou falar he is black ou it is black? It, né? O he, ele não respira, ele não é um ser humano, então ele não pode ser o he, né? E também não pode ser ela, né? Porque a blusa dela é preta. Então, a t-shirt is black. Eu não uso a blusa dela como ela, o she is black. Não, a blusa dela. It is black. Né? T-shirt him is black. A blusa dela é preta, né? A cor da blusa. Então, eu utilizo o it. Tá? Tudo que não for ser humano é it. Grava assim, olha lá. Domingo. Is, verbo, estar ou ser. Ser ele domingo? Ser ele domingo só pode ser dia da semana, né? Então, é domingo? Então, você traduz assim. Agora, se tem uma pessoa lá, Dave. O Dave é um ser humano. Por que eu não coloco o it no lugar do he? Porque he é pessoa, humano. Então, is he Dave? Então, ele é, né? Desculpa, está ele ou é ele o Dave? Não. Correto? Entendeu agora, Vanderlei? A ideia é essa, ó. Nada que é humano, it. Tudo que é humano, para me falar ele e ela, he, she. Tudo que não é humano, para me falar ele e ela, it. Tá? E todos usam o is. Porque o is é o ser ou estar. Beleza? É o verbo. O que muda é o sujeito. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Tirando as cores. Hein? O outro, gente. Então tá aí, ó. Forma dos verbos, resumo para vocês, né? Então eu gosto de trazer os resumos na aula. Forma dos verbos: I'm, are, is. Quando que eu utilizo I'm?
Com qual sujeito que eu utilizo I'm? Eu, I. Ah, já? Que isso, gente? Tá tão legal aí. Acho que eu vou até pôr 6 aulas para nós. Né, gente? Até 2 horas, fica bom, né? Não tô brincando. Gente, quantas horas agora? 11, né? Vai ter quinta aula, tá? Então, a gente vai ter mais uns 20 minutos, porque eu preciso fazer chamada, eu gosto de fazer chamada com calma. Então, eu termino de explicar esse slide, mais uns 2. Então, o mesmo link, tá? Vai acabar essa aula, vocês vão clicar no mesmo link aí. Né? Quando a gente precisar, a gente vai ter quinta aula, que está dentro do horário de aula nossa, tá? Aí vocês podem clicar que a gente vai ter a quinta. Mas é jogo rápido, tá, gente? Assim, fazer chamada e ter mais para os dois slides. Então, gente, ó, I'm. Quem que é o sujeito que eu utilizo no I'm? Eu. Beleza? Are. You. O I'm tá aqui, né? O or tá aqui. Engraçado, o pincel preto é bem mais forte que o azul, né? Tá dando até para ver, não é? Não, o pincel, gente, o preto não está destacando mais, não. Ô, pessoal de casa, vocês estão enxergando mais com preto ou com azul? Preto, né? Eles falaram de preto. Nenhum nem outro. Nenhum dos dois. É preto, eu digo preto. Tá? Mas aqui a gente precisa do quadro, gente, porque precisamos de vocês que estão em sala, né? Não tem que faz parte da didática, é a vantagem de quem vê aula em presente, hein, gente? Né? Esses detalhes, né? Outra coisa, gente, olha lá, is. Quem que usa o is? Ele, ela, né? O he, o she e o it, né? Então, eu vou utilizar o is. Beleza? Então, essa é a ideia lá. Formas dos verbos, né? Para democrático, a gente utiliza o verde, né, gente? O verde também faz parte. E está cheinho. Forma negativa, acrescente o not depois do verbo. Né, lá, ó. O verbo está aqui, não está? I am. Então, I'm not. Né? Olha o not aqui, ó. Ele está na frente do verbo. Né? E aqui a gente tem o sujeito. Então, afirmativa negativa, sujeito, verbo. Tá? Afirmativa, sujeito e verbo. Aqui, ó. Sujeito, I am, eu sou. Estou afirmando, sujeito e verbo. Negativo, I'm not. Sujeito, verbo, agora eu coloco negação, not. Beleza? Interrogação, sempre, verbo, sujeito. Grava assim, gente, vocês nunca vão errar, nunca mais, tá? Então, lá, forma negativa, acrescente not depois do verbo, forma negativa. Forma interrogativa, inverta o sujeito e o verbo. Ah, beleza, eu vou inverter o sujeito com o verbo? Beleza, mas quem vem primeiro? Verbo. Verbo, sujeito. Sempre. Tranquilo, gente? Fácil? Show de bola. Então, vamos para o próximo, né? Interrogativa ainda com o verbo to be, tá, gente? Esse aí tá mesmo, não é? Duplicou o slide, deve ser na hora da conversão, essa mesma coisa. Então, gente, exercises para vocês aí, tá? Que nós temos que praticar, né? O do e o does é a mesma coisa, só muda a pessoa. O do eu vou utilizar para eu e você. I do, you do. Eu faço. Ou você faz alguma coisa. Por quê? Porque o do também é um verbo. Quando eu for perguntar, ele vai para frente do sujeito. Tá bom? Mesma coisa. Tá? Agora, para a terceira pessoa, she, he, it, o she, o he e o it, aí eu não posso utilizar o do, utilizo o does para afirmar ou perguntar. Próxima aula a gente vai ver isso aqui em detalhes, tá? Por isso que o does vai aparecer aqui, ó. Does he, does she e does it. Terceira pessoa, she, he, it, pergunto com does, sempre. Eu ou você, pergunto sempre com do. Do you understand me? Você me entende? Né? Agora, se eu quero perguntar a ela específico,
Does she understand me? Ela me entende? A pergunta é a mesma, tá vendo? O do, perguntar. Mas por que eu utilizo do? Porque ele vem sempre antes do I, eu, ou you, você. Ele, ela, eles ou elas, ele, homem, ela, mulher, ele, elas, tudo que não é humano. Does, sempre. Por isso que está aqui, respondendo rapidamente para vocês a diferença do do e do does é essa. Exercício já vale como lista, tá? Então você escreve aí, lista, verbo to be, tá bom? Coloca o seu nome embaixo, copiem as perguntas. Como que a gente faz isso? Já tem um exemplo resolvido que eu fiz para vocês aqui, ó. Tá? Dou 4 minutos ainda? Tranquilo. Olha lá aí, ó. Answer the questions below in both the affirmative and negative forms. O que eu estou pedindo, ó? Perguntei em inglês, coloquei entre parênteses para você já começar a entender isso aqui, ó. Responda as questões abaixo. Answer, responda. The questions, as questões. Below in the both, né? É abaixo em ambos, afirmativa e negativa forma. Então, você tem que responder cada pergunta dessa, é uma pergunta, você tem que responder das duas maneiras, afirmando e negando. Então, exemplo, olha lá. Do you like chocolate? Né? Como é o you, lembrando sempre, quando é I ou you, pergunta usando do, beleza? Por isso que está aqui. Do you like chocolate? O que eu perguntei? Exatamente. Ela. Do you, você, do you like chocolate? O do ele é um verbo auxiliar aqui para ajudar a perguntar, tá? Então, assim, se você for perguntar, qual que é o significado do do no início da palavra? Nenhum. Ele está ali só para você perguntar. Aí você vem cá, ó. Você gosta de chocolate? Chocolate? Aí eu vou falar aqui, afirmativa. Yes, I do. Beleza? Sim, eu gosto. Não estou usando do para perguntar? Então, eu utilizo do para responder. Entenderam a jogada? Sempre assim, olha lá. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Do you like song? Você gosta de música? Do you like prayer? Você gosta de rezar, orar? Do you like play soccer? Você gosta de jogar futebol? Do you like swim? Você gosta de nadar? Entenderam a ideia? Sempre perguntando, né? Aí para você responder, simples, sim ou não. Se é afirmativo, você gosta de chocolate? Yes, sim, né? I do. O I do significa sim, eu gosto, não é? A ideia, então, o do, gente, ele está aqui exatamente para direcionar. Você viu um do ali, você está perguntando alguma coisa, tá? No início da frase. Então, se eu estou perguntando com do, respondo sim ou não e coloco yes, I do. Beleza? Agora, se for negativo, o que eu vou falar? No. Eu não gosto de chocolate. No, I don't. Porque é a mesma coisa de escrever I do not. Né? Lá, I do not. Aí fica I, né, don't. Outra coisinha fácil, depois que você sabe esse macete. Perguntei com do, respondo também usando do. Se é afirmativo, yes, I do. Pronto. Sim, eu gosto. Tá? Agora, negativo, no, I do not. O not tem que estar, né, compondo aí duas vezes. Olha lá, o no, já fala não, I don't. Né? Ou I do not. Não gosto. Entenderam a ideia, gente? Usando as perguntas e usando as afirmativas e as negativas. Tranquilo? Deu para entender? Então, vocês podem fazer aí. Ó, vou dar um tempinho que a gente vai corrigir junto, tá? Quinta aula aí eu vou fazer a chamada. Pessoal, vocês entram na quinta aula aí, tá? Pelo mesmo link. Então, pode fazer, né? Copia aí e escreve que é lista para entregar também no dia da prova, tá? Vale ponto. Positivo e operante. Mas se vocês quiserem colocar também lista do verbo to be, mas essa é a 2, né? Porque nós fizemos um exercício oral, né? Aí aquele lá também... Ó, deixa eu pegar ali o... Mas que vocês não vão entregar, né? Porque eu fiz em sala oralmente. Mãos à massa aí, turma.
Nossa, esses FII aqui atrapalham.